Fala galera, meu nome é Márcia e hoje estamos aqui no 31º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes, que aborda um assunto muito antigo na humanidade, mas bem atual. É a criminalidade. Por que ainda cultivamos essa ação inferior? Vamos relembrar o 30º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes, onde nós vimos que o orgulho e o egoísmo são a fonte de todos os males na Terra. E analisando as nossas ações do dia a dia, vemos que eles ainda estão presentes em diversas situações que podem levar à criminalidade. Vamos também lembrar que é através das reencarnações que nós vamos construindo o nosso futuro. E agora assistiremos um vídeo, mas antes faremos a nossa prece. Então vamos. Vamos rogar a Deus, o nosso Pai, ao Mestre Jesus, o nosso irmão amigo, a Dr. Bezerra de Menezes, a espiritualidade amiga do nosso Centro Espírita Leon Denis, que nos ampare e nos sustente neste momento que estaremos estudando no 31º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes, voltado para a juventude, que nos ajudem na compreensão do que veremos, ouviremos, sentiremos. E desde já, muito agradecidos por essa grandiosa oportunidade. Assim seja, graças a Deus. Após um tempo de estada no espaço, o espírito se prepara para renascer. Ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. Com a permissão de Deus, tem a liberdade de escolha. Toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. O caminho do bem se lhe abre, assim como o do mal. Reencarnamos para dar certo, emanados do amor do Pai. Mas imersos no mundo, ficamos deslumbrados com os prazeres materiais. E fazemos escolhas equivocadas que nos afastam da lei de Deus. Assim nos perdemos, esquecendo o verdadeiro objetivo da existência. Nos chega então a infelicidade, o vazio. Perdemos completamente nossa identidade original. A falta do autoconhecimento é a maior causa de nossos erros. Cansados de sofrer, lembramos de Deus. Nosso Pai de amor, gerador de toda a força. E assim buscamos nos reconectar a Ele. A observância das leis de Deus é fundamental para retornarmos ao caminho da real felicidade. A verdadeira vida é a do espírito imortal que sobrevive às catástrofes, às pandemias, às enfermidades, à morte. Não descreiais do amparo divino através dos amigos do mais alto que não vos deixam a sós com vossas provas. Filhos, quem desiste de prosseguir, apenas adia o reinício da jornada a ser cumprida. Orai
e tende fé. Bezerra de Menezes. 31º Encontro Espírita sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes. Bom estudo! Diante dessas reflexões que nós iniciamos, eu gostaria de propor a vocês que a gente pensasse na questão da criminalidade. A criminalidade que a gente vive na sociedade atualmente. E que, na verdade, não só atualmente, porque desde que o mundo é mundo, existe algum tipo de criminalidade, né? Então, vocês sabem o que é crime? Crime é qualquer infração a uma lei. E nós aqui, né, espíritos encarnados, né, é importante que a gente se lembre disso, que nós somos espíritos. Porque quando a gente tem isso em mente, essas nossas escolhas, esse uso do nosso livre-arbítrio, fica completamente diferente. Então, se nós somos espíritos encarnados aqui na Terra, né, um mundo de provas e expiações, né, um mundo imperfeito, nós estamos sujeitos à lei dos homens, que é imperfeita, que é mutável, né? Com o passar do tempo, ela muda à medida que as consciências desses homens, ou seja, nós que estamos encarnados, mudamos. E estamos sujeitos também à lei de Deus, que é uma lei eterna, perfeita. Essa não muda. Então, todas as vezes que a gente infringe a uma dessas leis, a gente está cometendo um crime. Palaiano Júnior, no livro Dicionário de Filosofia Espírita, nos diz que o crime é uma infração à lei moral e que o criminoso é todo aquele que pratica um crime. Ou seja, ele amplia essa visão. Ou seja, até mesmo quando a gente infringe a lei do homem, a gente está infringindo essa lei moral. Porque nós somos espíritos, nós estamos agindo pelo nosso sentimento e pelo nosso pensamento. Agora, quando a gente infringe a lei de Deus, nem sempre é um crime aos olhos da lei do homem. Por quê? Porque a lei do homem é imperfeita. À medida que ela vai se ampliando, ela vai se aproximando da lei de Deus. Veja como é tão interessante isso, né? Continuando essas reflexões que a gente está fazendo, eu gostaria que nós pensássemos agora sobre a questão da criminalidade. Da criminalidade que nós estamos envolvidos na sociedade, né? E que acontece, né, na sociedade humana desde que o mundo é mundo. O crime é qualquer infração a uma lei. E a criminologia é uma ciência que estuda os crimes, as causas que levam ao crime e também as formas de combater o crime, né? E nós, que somos espíritos imortais, é muito importante que a gente sempre se lembre disso. Porque quanto mais a gente vai tendo em mente que nós somos espíritos, as nossas escolhas, o uso do nosso livre-arbítrio, ele vai mudando também. Então, nós que somos espíritos imortais e encarnados aqui na Terra, estamos sujeitos à lei dos homens e à lei de Deus. A lei dos homens, ela é uma lei temporal, é imperfeita, ou seja, com o passar do tempo, ela muda. No passado, a escravidão, o duelo, não eram considerados crimes, e hoje são. Já a lei de Deus é uma lei eterna, imutável. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, nós estamos sujeitos à lei do homem e à lei de Deus. E Palaiano Júnior, no Dicionário de Filosofia Espírita, nos traz uma questão assim muito simples e clara que pode ampliar essa nossa percepção de crime e de criminalidade. Ele nos fala assim:
O crime é a violação da lei moral. E o criminoso é todo aquele que pratica o crime. Olha que coisa interessante. O que vem à mente de vocês depois de uma frase dessa? Então, quando ele diz que o crime é uma violação à lei moral, ele está dizendo que qualquer tipo de crime que infrinja a lei dos homens ou a lei de Deus é uma violação à lei moral. E que o criminoso é todo aquele que pratica um crime. Ou seja, todo mundo que pratica um crime que infringe a lei de Deus ou infringe a lei do homem é um criminoso. Só que o que é interessante é que muitas vezes nós cometemos crimes que a lei dos homens não reconhece como crime, mas que são crimes diante da lei de Deus. Questão 614. Que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? Resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Você se sente um criminoso? Então, Deolindo Amorim fala pra gente no livro Violências, Penas de Morte e Outros Dramas que a criminologia tem relação com a psiquiatria, com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia, com o direito, com a endocrinologia e etc. Desse modo, a gente pode concluir o quê? Que o mal, ou seja, essa questão de envolvimento com o crime, com a criminalidade, não é natural do ser humano. E se a gente, diante dos esclarecimentos que a doutrina nos traz, pode perceber isso, é sinal que a gente pode mudar isso, né? Graças a Deus, né? Ou seja, a lei de Deus é uma lei de amor, de reeducação para o progresso dos seus filhos, né? Para o progresso do homem, da humanidade. E todo crime cometido sofre agravantes ou atenuantes, segundo o que sente e o que pensa quem está cometendo esse crime, né? Ou seja, nós estamos sempre submetidos, sujeitos à lei de causa e efeito. Vamos colher as consequências dos crimes que nós praticamos. Mas não há castigo diante da lei de Deus. Há consequências. Ou seja, Deus não mede pequenos ou grandes crimes. Ele mede o crime, não o criminoso. E o que ele faz? Ele criou leis perfeitas, a lei de amor, para que nós, seus filhos amados, possamos nos reeducar diante dessas leis e progredir, ou seja, caminhar para ele, como nós falamos no início, não é mesmo?
werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Do bem, pois que Deus só criou o bem. Todo mal procede do homem. Se houvesse um único ser na criação destinado ao mal, então o homem não poderia evitá-lo. Podemos usar o nosso livre-arbítrio positivamente, fazendo boas escolhas, nos guiando pelas leis de Deus, para evitarmos o mal. A doutrina espírita, ela ajuda no sentido de que a gente toma conhecimento e vai se esforçar para colocá-la em prática, para a gente tentar melhorar aí a situação do nosso planeta. Cada um tem que fazer a sua parte. E agora nós vamos ver um caso de Bezerra de Menezes, como ele reagiu diante de uma situação tão comum nos dias de hoje. Ele foi indulgente? Ele teve empatia? Se colocou no lugar do próximo? Hoje nós vamos tomar conhecimento de um dos casos do nosso grandioso Dr. Bezerra de Menezes. O médico, político, religioso, pedagogo e abolicionista que viveu no século XIX. Dr. Bezerra caminhava por uma rua central do Rio de Janeiro na época do Império, quando um guarda da Polícia Imperial prendeu um ladrão que havia roubado a carteira de seu bolso sem que ele notasse. Quando Bezerra viu a multidão que cercava o guarda e o ladrão, perguntou: "O que se passa?" Aí o guarda respondeu: "Sem que o senhor notasse, este homem bateu sua carteira." Sempre caridoso, o doutor Bezerra respondeu: "Senhor guarda, este suposto ladrão é meu amigo. Ele estava brincando." E abraçando o ombro desconhecido, foram caminhando. O ladrão chorava muito e o doutor Bezerra falou-lhe: "Se você apanhou a carteira, é porque estava necessitando." E tirando algum dinheiro, entregou a ele dizendo: "Leve, pois você precisa." É legal a história, não é mesmo? Viva Dr. Bezerra de Menezes, em toda a sua amplitude de fé e simplicidade. Agora vamos fazer uma brincadeira? Nós vamos precisar de 2 ovos, 2 copos com água limpinha,
2 colheres de sal bem cheias. Então vamos misturar. Vamos colocar em um dos copos esse sal, mexendo bem para diluir bastante. Bom, e agora eu vou pedir para que você escolha em qual dos copos você vai botar o seu ovo. No com sal. Então pode colocar. Bom, sobrou para mim a água sem sal. Então vamos ver o que vai acontecer. Interessante. Água com sal, o ovo flutua. Água sem sal, o ovo afunda. É um pouquinho turvo, mas dá para ver. Assim funcionam as escolhas nas nossas vidas. Elas podem nos fazer subir moralmente, evoluir, crescer, ou elas podem fazer com que a gente desça, afunde. E a doutrina espírita é uma boa escolha para a nossa vida, pois ela vai nos ajudar a escolher os melhores caminhos para que a gente cresça espiritualmente e vá em direção a Deus. A doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, é o roteiro de vida. O conhecimento dela nos proporciona o entendimento de quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, por que vivemos em sociedade. Assim, iremos entender por que Jesus nos disse: não julgueis. Tenhamos vigilância nos nossos pensamentos, porque somos juízes de nós mesmos, determinando sentenças que nos darão a grande libertação espiritual ou um doloroso cativeiro de duras provas. O trabalho no bem é um ótimo recurso para estarmos em contato com as vibrações superiores de luz e amor. Praticando com alegria, dedicação, sinceridade e boa vontade em prol do próximo, nos ajuda a desviar o foco do eu para o nós. Não basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e conseguir um bom lugar no mundo espiritual. Mas é necessário fazer o bem, pois cada um irá responder pelos seus atos. O bem reinará na terra quando os espíritos que vierem habitá-la, os bons, superarem os maus. E agora, vamos à nossa prece. Vamos à nossa prece. Querido Dr. Bezerra, espiritualidade amiga da Casa de Leon Denis, Jesus, nosso amigo, irmão maior, Deus, nosso Pai. Sabemos, Pai, que ainda somos imperfeitos,
que ainda trazemos muitas dificuldades em nosso ser, mas que, graças à tua lei de amor, estamos aqui hoje, na oportunidade e na sustentação da nossa melhor encarnação. Encarnação essa em que conhecemos a doutrina que nos esclarece e serve de instrumento para o nosso caminhar com mais segurança, Senhor. E por isso, muito te agradecemos, mas ainda assim te pedimos, Pai. Abençoa-nos, sustenta-nos, fortalece-nos, para que nos momentos de dúvida, nas aflições da vida, nos momentos de dores, possamos fazer as nossas melhores escolhas e tenhamos sempre a certeza de que Tu estás conosco e que estamos crescendo, caminhando para Ti. Abençoa-nos nessa hora em que Te agradecemos por essa manhã de estudo maravilhosa. Que assim possa ser, com Teu amparo, com Teu auxílio e que com a Tua bênção. Graças a Deus.